Olá, seja muito bem-vindo ao Circuito Mulher, a um evento que visa o empoderamento feminino através de conhecimento, através de conteúdo de muita qualidade. Espero que você esteja curtindo a nossa trilha e por falar em trilha, é importante a gente falar sobre carreira. Nós vamos receber aqui uma especialista para poder falar para a gente sobre uma carreira que ainda é um pouco nova no ambiente feminino, mas que eu tenho certeza absoluta que vai ser uma tendência. Quero que vocês recebam com grande energia positiva aqui no nosso palco a Bárbara. Seja muito bem-vinda, Bárbara! Oi, Tati. Oi, pessoal do Circuito Mulher, tudo bem? Muito obrigada por me receberem aqui. Eu quero agradecer a toda a equipe organizadora, a Pri, que me deixou saber, que me informou do evento e que também me incentivou muito a participar. Muito obrigada. Muito bom! E Bárbara, fala pra gente, você vai falar sobre o quê? Qual é o tema central da sua palestra? Faz um pequeno spoiler aí pra gente. Bom, vamos lá, Tati. Eu vou falar sobre mulheres no mercado de tecnologia, mais especialmente sobre a minha experiência no mercado, né? Eu trabalho com o mercado de tecnologia dando aula de computação gráfica, já tem aí uns 10 anos, e eu quero apresentar a minha experiência no mercado para as pessoas e também quero que mais mulheres estejam no mercado. Muito bom, esse é o propósito, né, Bárbara? A gente poder oferecer uma nova forma das pessoas olharem para esse mercado de tecnologia. Quero que você fique totalmente à vontade, porque a partir de agora o palco é todinho seu. Bom, vamos lá então, gente. Eu quero começar então me apresentando para vocês entenderem melhor quem eu sou e aí partir para as minhas experiências, né, para aquilo que eu tenho para contar para vocês, até para vocês entenderem melhor a minha fala. Então, meu nome é Bárbara, eu sou formada em algumas coisas aí, né? Então, inicialmente eu tenho uma formação em tecnologia, informática mais especificamente, depois eu me formei em pedagogia. Tenho um mestrado em tecnologia e educação, mais especificamente educação à distância, e design, tenho uma pós em design também. Então, são algumas áreas aí que a princípio não se relacionam, mas vocês vão ver que elas vão se relacionar. A minha experiência profissional inicial é com o ensino de tecnologia no ensino básico, então, primeiras séries aí, e mais recentemente eu trabalhei com formação profissional, então, em cursos técnicos de informática e computação gráfica, cursos técnicos de nível médio. E aí tenho uma experiência de mais de 10 anos nessa área. Mais recentemente, eu me interesso muito por projetos relacionados à inclusão, sobretudo a inclusão de mulheres no mercado de tecnologia, grupos minorizados, então eu tenho me interessado muito por isso e foi o que me trouxe aqui para contar essa experiência de mercado para vocês. Então, como é que eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? De onde que veio essa ideia? Então, em 2003, eu entrei num curso técnico médio aqui na minha cidade. Eu sou de Limeira, no interior de São Paulo, e aqui tem um colégio da Unicamp. E eu entrei nesse curso técnico porque era uma área que me interessava, assim, eu achava bacana e, assim, sempre trabalhei, sempre mexi com o computador, achava interessante e entrei. Só que eu nunca imaginei, antes de me candidatar para entrar nesse curso, que era uma área apenas ocupada, ou geralmente ocupada por homens, né? No meu primeiro dia de aula que eu fiquei sabendo, que eu descobri isso. Então, nós éramos em 42 alunos e 7 meninas. Então, foi uma surpresa inicial ali para mim, quando eu entrei no curso. O perfil das pessoas que entraram no curso comigo, além de serem a maioria de pessoas homens, a maioria das pessoas que entraram no curso eram pessoas que tinham um perfil de mais experiência com tecnologia. Então, algumas pessoas, a maioria das pessoas já programava, então não era uma primeira experiência com a tecnologia que eles estavam tendo, diferente da minha, por exemplo, eu nunca tinha me dedicado ou me aproximado mais diretamente da área. Então, para mim era muito estranho, porque eu me sentia a burra, sabe? Eu me sentia a pessoa que não estava no meu lugar.
Eu acho que isso que eu coloquei do sentimento de inadequação era esse. A todo momento eu sentia que aquele não era o meu lugar, embora eu fosse bem nas matérias, eu sempre estudei bastante. Eu acho que esse sentimento, ele sempre me acompanhou. Até que no fim desse curso, eu peguei monitoria, que é um aluno que ajuda o outro aluno a estudar. No colégio tinha isso. Então, eu peguei monitoria e eu achei bacana dar aula, né, que basicamente era o que acontecia com a gente. E aí eu meio que recalculei os meus objetivos, a minha rota, e falei, quem sabe dar aula não é a minha vocação, né? Porque quando a gente tem 16, 17, 18 anos, que é a idade de ensino médio, a gente não tem muita ideia de mercado, né? Então, eu fui para pedagogia. Eu entrei na graduação logo no próximo ano na área de pedagogia. É uma área bastante diferente, inclusive em perfil, né? Então, existem muito mais mulheres na pedagogia do que homens. Eu tive a experiência inversa, que foi muito interessante para mim. Eu tive uma formação humana mais específica, então, das relações humanas, de como as pessoas aprendem, de como as pessoas se desenvolvem, enfim. Mas eu também não achei que tudo aquilo era para mim, sabe? Que eu estava completamente satisfeita. Eu sempre imaginei que se eu juntasse as duas coisas, então a informática e a tecnologia, ia ser uma coisa muito bacana, porque eu ia conseguir usar a tecnologia como ferramenta de ensino. Só que os meus professores da graduação eram pessoas que não tinham esse perfil. Então, eles estavam mais focados em outros aspectos do ensino. Então, eu passei muito tempo com essa ideia de juntar as duas coisas guardada, até que alguém, em algum momento, que cursava a computação, me falou, Bárbara, por que você não conversa com o professor tal? Porque ele trabalha com ensino e tecnologia, e era um professor da computação. Então, eu encontrei com ele, a gente conversou, e ele falou, não, tem tudo a ver essa sua ideia, vamos fazer um projeto a esse respeito. E aí eu criei o meu primeiro trabalho juntando essas duas áreas inicialmente, que era a informática e a educação. E esse trabalho deu origem ao meu TCC. Depois que eu me formei, então, criei o TCC e me formei. Por eu ter essa formação nessas duas áreas, que não é muito comum, né, as pessoas terem formação, eu comecei a dar aula, inicialmente no ensino básico de informática, que a gente tem algumas cidades aqui da região que tinha na época, e mais recentemente no ensino médio técnico. Então, o aluno faz o ensino médio e aí ele pode fazer o ensino técnico junto. E por serem cursos técnicos de tecnologia, então, no meu caso especificamente, eu dava aula nos cursos técnicos de informática e de computação gráfica. Os meus alunos também eram muito próximos àqueles meus colegas de turma lá atrás. Então, eu tinha, a maior parte dos meus alunos eram meninos, adolescentes, e muito poucas meninas, muito, muito poucas. Então, de uma turma de 16, eu tinha 2 meninas, ou 3, o nosso recorde foi 4. Então, o perfil dos meus alunos era esse, e por essa razão, também por essa razão, né, as minhas experiências com essas turmas eram muito próximas às que eu tinha. Então, para o menino, para o adolescente, não é uma questão ele ser um menino e estar cursando informática. Agora, para a minha aluna, geralmente é uma questão. Então, a gente tinha muita desistência de alunas do curso, mais do que a gente tinha de alunos. Além disso, aconteceu coisas muito interessantes, porque só tinha eu de professora, de uma mulher que trabalhava como professora nesse lugar, na minha área, né, que é de tecnologia. O resto, todos os meus colegas eram homens. Então, se alguém tivesse que perguntar alguma coisa, às vezes era a minha área. E as pessoas entravam, por exemplo, na nossa sala e perguntavam para um dos meus colegas, porque a gente entende que quem vai trabalhar com tecnologia é um cara, né? Muitas vezes a pessoa entra na sala que eu estava dando aula e falava assim, mas cadê o professor? E é muito interessante quando essa pessoa descobria que eu era o professor, que ela ficava com uma cara meio assim de, sabe, dava uma travada. Então, essa expectativa de
que não vai ter uma mulher na tecnologia, também faz muita diferença na hora de você trabalhar com isso, porque ninguém nunca espera que vai ser você que vai trabalhar com aquilo. E isso apoiava esse sentimento de não estou no meu lugar, sabe? Que eu coloquei ele como um sentimento de inadequação. Só que nesse lugar, né, nesse momento, para mim já não era estranho esse sentimento de inadequação. Então, para mim, eu já falei assim, é assim mesmo, o mercado é assim, então o negócio vai ser assim mesmo. Eu já meio que me conformei, vamos dizer assim. Até que, em 2018, eu comecei a participar de eventos de inovação, de eventos de empreendedorismo, e todos esses eventos, eles tinham uma linha, ou uma fala, ou, sei lá, em algum momento era tratado a participação da mulher na tecnologia. E isso fez com que eu voltasse, né, com aquela pulga de, então é por isso que eu estou me sentindo meio que deslocada, meio que insatisfeita nessa área. Eu acho que ouvir as pessoas falarem sobre isso, mulheres falarem sobre isso, me fez me identificar. Então o meu desconforto vem daí, do fato de que eu sou uma mulher trabalhando num lugar que, em muitas aspas, em teoria, não é um lugar para mulher. E toda vez que eu ia para um evento, quando eu voltava para a minha sala de aula, eu comentava com os alunos, foi tratado isso, passava as novidades. E numa dessas conversas, as alunas começaram a falar assim, nossa, que bacana. Elas também tiveram esse sentimento de identificação que eu tive, de, nossa, é isso, sabe? O nosso desconforto vem desse lugar. E aí elas falaram assim, por que a gente não faz um evento aqui também, para falar sobre isso? E é lógico que por estar numa instituição, a gente teve que buscar aprovação, apoio, enfim, justificar a elaboração desse evento em vários níveis da instituição. Então, a gente começou a conversar com as próprias alunas, porque eram várias turmas, eram 6 turmas na época. Então, a gente ia para uma turma e falava assim, viu, vocês têm interesse em falar sobre isso? É um assunto que afeta vocês? Aí a gente ia para outra turma, é um assunto que afeta vocês? Então, a gente pegava 2 aqui, 3 ali, e juntamos todas as meninas dos cursos numa sala para conversar a esse respeito, nos 2 períodos, que eram 2 períodos aí, tarde e noite. Aí uma das meninas, ela ficou muito animada, emocionada e tal, e criou essa arte que está aqui. E aí a gente colocou essa arte na época, colamos na parede, para dizer assim, estamos conversando sobre isso. E a gente conversava só com as meninas, porque primeiro que eram muito poucas, muito poucas. E segundo que a gente queria que elas tivessem liberdade para falar o que incomodava elas, que de repente elas não tinham quando tinha um monte de outras pessoas em volta, né? Elas se sentiam poderiam se sentir um pouco pressionadas de alguma maneira. Então tivemos essa primeira conversa, e aí decidimos que iríamos realmente criar esse evento. E então esse evento, a ideia do evento veio muito da necessidade daquele contexto, né? De pessoas que se sentia meio desconfortável com algumas situações relacionadas com estarem na tecnologia. A gente começou então a buscar apoio no entorno, né? Então, outros profissionais ali, enfim. Só que, inicialmente, foi muito difícil, porque como nós éramos uma minoria, muito minoria, no sentido estatístico da área, se a gente fizesse recorte de área, parecia uma bobagem para as pessoas que estavam fora. Então, os outros docentes e, de repente, os alunos e algumas pessoas que estavam em volta falavam assim, mas que frescura, mas quem disse que isso aí, sabe, assim, não era uma coisa agressiva, mas era uma coisa meio assim, por quê, sabe? A gente chegou com isso na gestão, a gestão apoiou a gente, achou interessante, então fizemos essa conversa delas com a gestão achou interessante, e aí a gente fechou o formato do evento, que seria um evento com outras mulheres que trabalhassem no mercado da região
com tecnologia, para que elas se vissem trabalhando no mercado, numa posição que existe no mercado, sabe assim? Para que elas se vissem daqui a 1 ano, 2 anos, trabalhando com aquilo que elas estavam estudando. Então, a gente queria colocar em contato a mulher que já trabalha com tecnologia e essas alunas que, não, de repente, não conseguiam se ver funcionando naquele ambiente que, a princípio, era hostil para elas. E aí, algumas das pessoas que a gente conversou já eram contatos meus, né? Então, a gente teve pessoas que trabalham com programação, a gente teve pessoas que trabalham com suporte de usuário, a gente teve pessoas que trabalham com recrutamento, e aí o que foi muito interessante, porque elas colocaram assim, mas você tem que se colocar aí também, que você também é uma mulher que trabalha com tecnologia. E isso foi uma surpresa para mim, sabe? Porque eu estava inicialmente desenvolvendo isso para elas verem que elas poderiam trabalhar com tecnologia. Em nenhum momento eu consegui me identificar aí nesse cenário. Eu só consegui me identificar quando elas falaram assim, não, coloque seu nome aí também, porque você também precisa estar expondo a sua experiência nesse evento, assim como as outras pessoas que a gente convidou. Então, foi muito interessante me identificar também nesse processo. Uma vez que a gente tenha escolhido as pessoas que estariam lá, o evento começou a tomar forma. Então, realmente vai acontecer, sabe? A gente tinha um cronograma, as pessoas confirmando. E aí, o entorno começou a ver que a gente não ia parar por ali, que a gente ia fazer mesmo assim. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter mais apoio das pessoas que estavam em volta, mais próximas, mas inicialmente houve resistência. Uma das ações que a gente fez para esse evento, além dessa conversa com as pessoas do mercado, e essa conversa foi feita com todo mundo, não foi feita só com as meninas, foi feita com todos os alunos das áreas, com todos eles, num auditório, então foi uma conversa bem interessante, para eles se questionarem também sobre as próprias ações, né, para que os demais alunos se questionassem sobre as ações deles também. Uma das coisas que elas propuseram é que, enquanto a gente estava fazendo esse evento, a gente também tivesse outras ações para reforçar essa ideia. Então, a gente deixou uma caixinha lá de sugestão no corredor, assim, o que você já escutou por ser uma mulher? E aí, cada pessoa fez um cartazinho desse e deixou lá. Então, de outros cursos também, de repente. Esses são dos nossos cursos, mas também, alunos também de outros cursos puderam fazer isso. E aí, a gente ouviu muitas coisas, muitas histórias, né? De por que eu não posso ser uma mulher e fazer isso. E aí, eu escolhi essas duas, né? Por uma questão de... Eu acho que elas são mais diretas. Então, uma dos cartazes diz... Você vai fazer esse curso, mas não é para homem? E aí o outro cartaz diz, mas informática é coisa de homem. Então, a gente fez essa ação também para colocar frases que a gente fica escutando enquanto mulheres numa carreira que não é de mulher. E aí isso gerou um vídeo lá na frente com todas essas coisas que a gente não deveria escutar enquanto mulheres trabalhando em qualquer área, né? Mas no nosso caso específico, tecnologia. Eu não posso colocar o vídeo por uma questão aí de direito de imagem, né, mas o teor do vídeo é esse, são frases, e aí no final a gente pega todos esses papéis e joga fora, assim, e a gente entende que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né, que é o que a gente escuta, hoje é comum, né, a gente escuta mais. Então, essas são as pessoas que fizeram parte dessa discussão, né? São as pessoas do mercado que fizeram parte dessa discussão. Eu sou a primeira ali. Aí tem a Sara, a Lídia, a Evelyn e a Kelly. E esse desenho foi um desenho feito por uma ex-aluna na época. Ela gostou muito da iniciativa e falou assim, eu vou fazer esse desenho e a gente faz uma camiseta. Então, para a gente mostrar que estamos aqui também, né? Para a gente dar visibilidade para as meninas que estão na tecnologia. Então, foi uma das ações que a gente fez, coloquei a imagem aí mais para se ter uma ideia de como é que isso seria
no dia, né? E era muito interessante, porque a pessoa colocava a camiseta e ficava muito animada, porque ela via a outra com a camiseta e contava, assim, olha, tem tantas, sabe? Então, o fato da gente se identificar também é importante, né? Da gente identificar o outro, mas também se identificar como um grupo ali, que a princípio estava junto, mas não identificava experiências parecidas, dificuldades parecidas, por estar ocupando esse lugar de não normalidade, nesse sentido de não se espera socialmente que uma mulher vai trabalhar com isso. Então, quando você liga e pede um serviço de tecnologia, uma pessoa para consertar seu computador, você não espera que uma mulher vai atender o telefone. Ou quando você vai no balcão, enfim. Essas experiências foram uma das experiências que a gente relatou e escutou muito. E aí, quais foram as conclusões? O que gerou depois desse evento, que foi um evento pontual, né? Foi um dia aí que aconteceu. O que a gente observou de mudança, né? Então, hoje, 2 anos, quase 3 anos depois do que isso aconteceu, todas essas alunas que estavam com a gente nessa época estão colocadas na área de tecnologia, porque uma das questões era essa: a pessoa se forma nisso, mas ela não consegue ingressar no mercado, ou ela ingressa no mercado e não consegue ficar, porque é desconfortável para ela. Então, hoje a gente tem todas essas alunas trabalhando na área e bem colocadas, assim, satisfeitas. A gente tem vários grupos dessas alunas em que elas colocam aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa, consegui isso, consegui aquilo. Então, é exemplo de outros grupos aí de apoio de mulheres empreendedoras, enfim, de outros grupos aí que a gente tem. Foi a criação desse grupo com esse intuito. E esse grupo ainda existe. E aí, a gente identificou de uma maneira coletiva, porque individualmente a gente sabe o que a gente passava, mas a gente identificou para que todo mundo pudesse observar questões estruturais de discriminação, porque é muito importante a gente falar do empoderamento e delas se verem no mercado com exemplos de mulheres que estavam lá, mas esse desconforto que a gente sente, sendo uma mulher na tecnologia, ele é estrutural. Quase toda mulher que estiver trabalhando com isso vai sentir um desconforto de ser uma minoria da minoria da minoria da minoria, né? Então, esse componente estrutural, ele também precisa ser tratado quando a gente fala desse assunto. Não adianta eu achar que eu sou suficiente para estar nessa ou naquela área, ou me identificar com essa ou com aquela área e ser extremamente boa nessa ou naquela área. Se essa empresa não me enxergar como um possível funcionário, eu não vou conseguir a vaga. Ou, se eu tiver inserida num contexto que em algum nível me fere, ou que em algum nível me incomoda de estar ali, ou que em algum nível fica me dizendo que aquele não é o meu lugar, às vezes estruturalmente, às vezes um comentário, uma piada, às vezes um exemplo que você vai dar, um tratamento, enfim. Se esse ambiente não for tratado, não é suficiente eu só dizer para essa mulher que ela pode estar onde ela quer. O ambiente precisa reforçar essa ideia. Então, além disso, a gente identificou, o nosso grupo identificou que uma vez que eu estou num curso de tecnologia enquanto uma menina, para mim, que sou mulher, é muito claro eu olhar para isso e falar assim, então quando eu for dar um exemplo, imagine quando você for atender o cliente tal, ou imagine um profissional de tal, um especialista em tal área. A gente geralmente dá exemplos masculinos porque é o que a gente conhece. Então, para mim é muito claro falar isso. Para mim é muito claro dizer, olha, como eu trabalhei com computação gráfica, muitas imagens, né? Quando eu for fazer um anúncio de sei lá, algum produto relacionado com tecnologia, por que eu não coloco uma mulher usando esse produto, ao invés de colocar sempre um cara usando esse produto na frente do computadorzinho, assim? Para mim é muito claro. Mas eu sou a minoria da minoria na minha área. Não adianta eu não fazer isso, os meus colegas docentes darem um exemplo sempre usando um cara,
ou então usarem imagens que, de repente, objetificam mulheres. Essa reflexão, ela precisava acontecer num nível mais institucional. É lógico que isso aconteceu de baixo para cima, então essas alunas começaram a apontar. Ó, professor, isso. Ó, professor, aquilo. Mas por a gente ser a minoria da minoria, a gente precisa institucionalizar essas discussões e dizer para mais pessoas isso, para que o entorno, para que o ambiente também reforce essa ideia. Então, a gente identificou essa necessidade de reflexão dos docentes e dos demais funcionários também, né? A respeito de termos e de exemplos e de imagens, de coisas que a gente faz no dia a dia, de repente, sem pensar, né? Mas que a gente precisava tomar uma decisão mais inclusiva ao criar esses exemplos. E, além disso, a gente queria que mais mulheres, então, essa minha fala, ela tem o objetivo de que mais mulheres se identifiquem com essa ideia de, eu estou desconfortável nesse ambiente, porque, de repente, estruturalmente, foi me dito que não era para mim. Então, não é um problema pessoal. As mulheres não se interessam por tecnologia. É uma questão estrutural. Então, nós somos menos estimuladas a trabalhar com isso, às vezes desestimuladas a trabalhar com isso, escutando frases, piadas e tal. A gente não tem exemplos de mulheres, tanto quanto a gente tem exemplos de homens para trabalhar nessa área. Então, a minha ideia com essa fala é que mais mulheres se identifiquem com a área. Até porque a tecnologia cresceu tanto que hoje é impossível você ser uma pessoa que não está na tecnologia. Toda a área, ela foi invadida pela tecnologia de alguma maneira, né? Principalmente no momento atual que a gente está tendo que se reinventar e rever as nossas ações, a maneira como a gente se relaciona, principalmente através de tecnologia, né? Então, hoje em dia não é possível você ser uma pessoa que não é da tecnologia. E por que não, então, de repente, considerar isso como uma possibilidade profissional? De repente, eu não conseguia me ver nesse mercado até ontem, mas agora entendendo que todas essas questões existem e que, de repente, eu não conseguia me ver porque eu não tinha um exemplo que me identificasse também ali, né? Que era o que acontecia com todas essas pessoas e que foi o que aconteceu comigo no meu histórico também, né? Eu nem me identificava como uma mulher na tecnologia, de tão distante que eu estava dessa realidade concreta, né? Então, essa é a minha ideia, com a minha fala agora, e eu acho que a minha fala principal é essa, é que eu, sendo uma mulher, posso, em possibilidade, estar em todos esses lugares e ocupar todos esses lugares, mas eu também dependo de pessoas que identifiquem isso, que identifiquem que, de repente, eu vou contratar um desenvolvedor, ou eu vou contratar um técnico de informática, que pode, de repente, ser uma mulher, e aí? E também precisa de um ambiente para que essa pessoa trabalhe de maneira saudável, né? Para que ela não enfrente questões de discriminação, ou então de, sei lá, bullying, enfim, de coisas aí que às vezes acontecem e vão fazendo com que essa pessoa se desmotive e, de repente, passe para outra área ou para outro lugar, né? Então, a minha ideia é identificar tudo isso e fazer com que o mercado, de maneira geral, se desenvolva com todo mundo, porque o mercado da tecnologia é um dos que mais cresce e precisa de todo mundo, e tem lugar para todo mundo. E, para além de ter lugar, precisa, né? É um mercado que sempre precisa de mão de obra e sempre falta. Então, a minha finalização é essa. Venham para a tecnologia, se vocês entendem que é um mercado que identifica vocês, né, que é um mercado que faz sentido para vocês, não se deixem desmotivar pela falta de exemplos próximos, assim. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar mulheres muito interessantes que trabalham com todas as áreas que a gente desenvolve na tecnologia hoje
e quanto mais mulheres a gente tiver, mais oportunidade a gente vai ter para que as crianças e os jovens se identifiquem também com essa área futuramente. E é isso. Eu vou deixar, então, os meus contatos. E, mais uma vez, agradecer às meninas e à organização do evento. Muito bom, Bárbara, muito bom. Acho que quando a gente desenha o evento, é interessante porque o pessoal que está assistindo a gente vai entendendo, né? Como que essas trilhas vão sendo montadas. Então, quando a gente desenha o evento, a gente desenha os pilares centrais que vão nortear o evento, e aí nós começamos a buscar os especialistas que vão contribuir com o conteúdo delineado, né? Que a gente acabou traçando. Quando a gente desenhou a trilha, né? Carreira e negócios, não necessariamente a gente vinculou essa carreira à área de tecnologia, mas nós recebemos tantas palestras maravilhosas nessa área de tecnologia que esse ano, de uma forma diferente, a gente realmente quis ressaltar, de falar assim, será que você está realmente percebendo as oportunidades acontecendo à sua volta? Porque como você disse, né? Esse mercado, ele está totalmente ascendente. São remunerações extremamente atraentes. A pessoa quase sempre pode trabalhar home office, pode trabalhar de casa, principalmente dependendo do tipo de expertise que ela vai desenvolver. E vai trabalhar para quem? Pode ser empresa do mundo todo, né, Bá? Não é assim, eu vou trabalhar para a empresa da minha cidade. Não necessariamente, não. Porque isso rompeu tantas barreiras, né? E a gente realmente começou a perceber que talvez empoderar as mulheres, incentivar as mulheres realmente a irem para essa área possa fazer todo sentido. E o trabalho que que outras palestrantes fazem é maravilhoso. Assim, eu fico aqui, né, de bastidor, só aplaudindo vocês, porque realmente, né, é algo que a gente acredita que vai ajudar, que vai contribuir com a renda dessas mulheres, independente, né, de onde elas estão localizadas. Esse circuito agora, nós estamos fazendo, né, a transmissão simultânea para 9 países, que são os países de língua portuguesa. Imagina, né, uma mulher na África, a outra mulher em Portugal, outra mulher em Macau, em Guiné-Bissau, prestando serviço, né, independente para onde, mas com a mesma finalidade. Eu acho que isso é fantástico, a gente realmente poder romper barreiras, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a ideia. E que bom que a gente tem espaço para falar sobre isso hoje, né? Faz toda a diferença. É isso mesmo. Bom, para você que está acompanhando o nosso congresso, espero que tenha se sentido coçada e mexida a querer minimamente pesquisar um pouco a respeito dessa área, que se fizer sentido para você, como a Bárbara disse, né, que você possa realmente aprofundar conhecimento. Nós vamos ficar desse lado da telinha aqui torcendo pelo seu sucesso. Espero que tenha feito sentido mais essa palestra para você. Nos vemos no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.